Eu quero iniciar aqui fazendo questão de registrar todo o nosso pesar pela partida, pela morte do líder do povo cubano, Fidel Castro, falecido na última sexta-feira. Sem sombra de dúvida, um dos principais personagens da história em todos os tempos. Um revolucionário que livrou o seu país de um regime de governo dominado pelos privilegiados e tornou Cuba um caso raro de construção de cidadania e igualdade para toda a população. Os sonhos de Fidel influenciaram várias gerações, a minha inclusive. E hoje, o governo que lá foi implantado correspondeu, sem dúvida, a esses sonhos. O governo de Fidel, de Camilo Cienfuegos, de Raul Castro, de Che Guevara, Cuba foi aos poucos reduzindo as desigualdades e atingindo os patamares os mais expressivos, sobretudo em políticas públicas como saúde e educação. Cuba é hoje o país com maior índice de pessoas alfabetizadas na América Latina, que possui o maior IDH da América do Sul, da América Latina também, e que tem mais médicos per capita em todo o continente. Cuba lamenta hoje a perda de Fidel, que mais do que nunca passa a ser parte da nossa história. Nossos sentimentos ao povo cubano, e eu espero poder voltar essa semana a essa tribuna para dedicar mais tempo para homenagear a esse que, sem dúvida, é um dos ícones do século XX e alguém que inspirou a tantos. Mas, senhora presidenta, nós estamos assistindo, em parte perplexos, mas sem qualquer sentimento de surpresa, ao fim precoce de um governo que sequer deveria ter começado. Um governo ilegítimo e sem voto, que só existe graças a um golpe parlamentar perpetrado por um conluio de forças retrógradas. Este governo de que estamos falando ainda não completou 6 meses, mas padece de uma senilidade que não lhe permite sequer governar. É um governo fraco, dominado por forças tão corruptas quanto a suposta corrupção que eles prometiam combater e que lhes serviu de um falso pretexto para abreviar o governo de Dilma Rousseff. Um governo que armou um ministério inepto e incompetente. Pior que isto, um ministério atolado até o pescoço em irregularidades que provocaram praticamente uma demissão do titular por mês. O que se pergunta por todo canto é qual o próximo ministro a cair, qual será o próximo escândalo. Sim, porque todas as quedas de ministros ocorreram por conta de escândalos e de falcatruas. A última delas de uma gravidade tão grande quanto a disfarçatez do governo em tratar do caso. Denunciado por um ex-integrante do governo, Marcelo Calero, da Cultura, o escândalo lança na lama proeminentes figuras da cozinha de Michel Temer. Calero foi pressionado pelo então homem forte do governo, o ex-ministro Gedel Vieira Lima, que exerceu tráfico de influência explícito, exigindo que fosse liberada a construção de um prédio de luxo em área de preservação histórica em Salvador. Além de Gedel, as denúncias envolveram outro ministro, o titular da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o próprio presidente da República, já que todos sabiam de tudo e apoiaram o interesse de Gedel. Mais que isto, os dois também pressionaram o ex-ministro a ceder e não dificultar as coisas.
Insustentável, então, torna-se a situação do ministro. Como insustentável é a situação do próprio presidente da República. Vale dizer que esse presidente fraco e ilegítimo não fez nada para permitir a apuração das denúncias que o Brasil todo recebeu estarrecido. Pelo contrário, ele saiu em defesa do ministro Gedel, que saiu do governo porque quis e porque tem mais simancol do que o próprio presidente da República. O erro do presidente Michel Temer não foi demorar demais, não. Ele não demitiu Gedel porque não quis, porque é um fraco, porque certamente Gedel sabe de muitas coisas dele e por essa razão ele era refém de Gedel Vieira Lima. Entendemos que se dependesse do presidente, Gedel ainda estaria no cargo, o que seria um escárnio para a nação brasileira. Agora é o caso também quando ele banca a permanência do senhor Padilha. Para Temer, é o que noticiam os jornais de hoje, Padilha apenas cumpriu sua obrigação de fazer cumprir a lei e remeter o caso à Advocacia Geral da União. Argumento que não tem nenhum sentido, só mesmo sendo apresentado, aliás, só se comparando ao que foi apresentado pelo líder do governo no Congresso, para quem Gedel apenas cumpriu sua obrigação de defender a Bahia. Na verdade, o ex-ministro fez tudo, menos defender qualquer outra coisa que não fossem os seus próprios interesses. E o mais grave, comprometer a AGU. Nós precisamos saber da ministra da AGU se é legal a AGU dirimir divergências no que diz respeito a interesses pessoais de integrantes do governo ou de fora do governo. E mais, o presidente ainda diz assim: mande para lá que lá tem a solução. Que solução é essa? A ministra precisa informar que solução foi essa que ela ou que a AGU estabeleceram para resolver esse conflito entre privados. Vimos ontem aquela patética entrevista que envolveu o presidente da República, o presidente da Câmara e dessa casa, onde, inclusive, o presidente Temer, achando que o povo brasileiro é bobo, vai ali para dizer: se aprovar a anistia ao Caixa 2, eu veto. Quando, na verdade, quem estava patrocinando a anistia do Caixa 2 era ele. Era a base do governo dele, com a concordância dele, e agora age como aquele ladrão que puxa a carteira do cidadão e sai gritando por ali: pega ladrão! Na verdade, quem estava por trás dessa proposta de anistia ao Caixa 2 foi o presidente da República, Michel Temer. Portanto, não bastassem todos os escândalos que provocaram no Ministério, esse rodízio... Me dê aí também uma tolerânciazinha, por favor. Então, esse governo mostra os seus reais objetivos. Amanhã vamos votar essa PEC 55, esse projeto insano que congela por 20 anos os custos públicos, incluindo os investimentos com saúde, educação, segurança e infraestrutura. Lamentável. E nós sabemos das repercussões, das consequências que teremos por conta de uma eventual aprovação dessa matéria. E foi por isso que eles deram o golpe.
porque eles sabem que um governo democraticamente eleito pelo povo não aplicaria um programa como esse que está implícito na PEC 55, que um governo que fosse às urnas com esse programa não teria o voto da maioria da população. Por isso, eles deram o golpe e querem agora colocar em vigor o programa que foi rejeitado pela população brasileira em 4 situações. Temer está perdido, desnorteado, sem saber para onde vá. E nós teremos que exercer com rigor o nosso papel de fiscalizadores do Executivo. Por isso, estamos entrando hoje, segunda-feira, com uma representação junto ao Ministério Público Federal. Nós, a bancada do PT, de outros partidos do Senado e da Câmara, o partido de Vossa Excelência, senhora Presidenta, o PCdoB, contra o Presidente da República, para que tudo isto seja apurado e esclarecido. Estamos pedindo que a Procuradoria-Geral da República investigue o Presidente da República por 3 crimes: prevaricação, concussão e advocacia administrativa. Queremos também que sejam ouvidos os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, o novo ministro da Cultura, Roberto Freire, e a advogada-geral da União, Grace Vanderlei, sobre todo esse escândalo envolvendo o ex-ministro Gedel Vieira Lima e o tráfico de influência que ele exercia nesse governo. Senhora Presidenta, senhores parlamentares, senhoras parlamentares, hoje podemos dizer com certeza, com absoluta e total convicção, é apenas uma questão de tempo para que esse governo caia. E o melhor seria que esse presidente tivesse a grandeza moral e política de renunciar agora, para que assim o povo brasileiro pudesse exercer o direito de soberanamente escolher um mandatário para exercer a presidência da República. Certamente isso não vai acontecer, porque falta a ele essa grandeza moral, mas também porque os que deram o golpe agora querem dar o golpe dentro do golpe. Querem derrubá-lo no ano que vem, para elegerem diretamente nesse Congresso, esse Congresso que disseram aqui que está querendo anistiar o Caixa 2, é quem vai eleger o presidente da República. E já tem candidato. Fernando Henrique Cardoso, o homem mais vaidoso do mundo, que é capaz de jogar sua biografia no lixo por vaidade para querer ser presidente da República. E só se elege se for por um congresso desse, porque se for para a urna, se for para disputar o voto, não ganha, talvez nem para o síndico do prédio dele, que dizem lá que é muito luxuoso. Pois bem, temos que estar aqui em alerta, para impedir que esse golpe dentro do golpe se conclua. Que esse presidente renuncie agora e dê pelo menos o direito ao povo de escolher livremente um presidente legítimo para governar esse país. Muito obrigado, senhora Presidenta.